paz do Senhor a todos os irmãos, eu sou o presbítero Jonatas e hoje nós estaremos comentando o nosso último tópico da nossa lição 13, cujo tema é a multiforme sabedoria de Deus. Se você não assistiu os vídeos anteriores, eles estão na playlist segundo trimestre 2021. Você vai encontrar parte 1 e parte 2 desse vídeo que você está assistindo agora. Terceiro tópico, os dons espirituais e o fruto do Espírito. A necessidade dos dons espirituais. Os dons espirituais são indispensáveis à igreja. Uma onda de frieza e mornidão tem atingido muitas igrejas na atualidade, as quais não estão vivendo a real presença e o poder de Deus para salvar, batizar com o Espírito Santo e curar enfermidades. Agora, por que a igreja chegou nessa situação? É simples a resposta. É porque algumas coisas que eram essenciais, que a igreja primitiva praticava, foi deixada para trás. Coisas que eram imprescindíveis para a saúde espiritual da igreja, como oração, como a verdadeira adoração, como a motivação correta no culto, no momento do culto, a motivação correta no exercício do ministério, onde tudo isso, o principal alvo do Evangelho, a motivação principal do Evangelho foi deixada para trás. É aí que está toda a problemática. Por quê? Hoje nós percebemos que o homem entrou no centro. E com o homem no centro, a questão espiritual ela é deixada de lado. Se os nossos cultos deixam de ser cristocêntricos, onde é Deus, é Cristo no centro, Ele é o alvo, e essa era uma característica da igreja primitiva. As pregações eram cristocêntricas, falando de Cristo. E ali os pregadores, aqueles que tomavam a palavra nas reuniões, o objetivo deles era exclusivamente apresentar Cristo, admoestar, exortar, trazer para perto de Deus. Ali pregar o arrependimento para que a alma se arrependesse dos pecados. O objetivo principal era ensinar nas escrituras sagradas. Era homens de uma só intenção. E hoje a igreja vive um período de homens de duas intenções. Homens de segunda intenção. Por que estou pregando? Aparentemente a intenção é pregar, mas na realidade é ser evidenciado. Por que estou louvando? Para louvar a Deus, aparentemente, mas a intenção do coração é ser evidenciado, se tornar um popstar, se tornar alguém que vai mais um para o hall das fama, do gospel. Então, infelizmente, foram coisas que ficaram para trás. Se Deus fazendo pouco, as pessoas já tomam a glória toda para si, as pessoas já... Hoje, se Deus ele cura alguém de uma enfermidade simples, curou de dor de cabeça, alguém já começa a se endeusar. Imagina se Deus curar o paralítico. Imagina se Deus ressuscitar o morto. Imagina se Deus fazer as pessoas ali vomitarem câncer. Como que as coisas seriam? Como que essa pessoa ela ia ali se tornar uma pessoa de tamanha forma soberba? Então, irmãos, esse é o problema que tem levado a igreja para essa situação de sequidão espiritual, onde os dons espirituais não estão mais tão evidentes. Porque homens de segunda intenções. Homens querem usar o dom em prol de si. E nós aprendemos, de acordo com a lição, que o dom não é para isso. O dom é para eu administrar em favor do meu próximo, e não para mim. O meu próximo que vai me auxiliar com o dom dele. Nós aprendemos isso nessa lição. Então, o motivo da sequidão espiritual do nosso tempo é
Porque o homem esqueceu quem deve ser glorificado. O homem esqueceu os princípios básicos do Evangelho. O homem esqueceu a motivação principal do Evangelho, e é Cristo. Ainda continua sendo apresentar Cristo. Ainda continua sendo gerar transformação através da palavra de Deus. Ainda continua sendo avisar para o máximo de pessoas que Jesus ele veio, que Jesus ele nos resgatou, morreu por nós, que ele batiza com o Espírito Santo, ele cura e ele está voltando e ainda há tempo de se arrepender. Então ainda há tempo da igreja voltar a ser como era antes. E como ela faz isso? Fazendo como eles faziam, tendo uma intenção só. Orando, buscando a Deus, clamando a Deus para um avivamento, e Deus, ele é o único que pode mudar essa situação. Se nós clamarmos, se nós buscarmos a Deus com todo o nosso coração, crendo na mudança, Deus ele vai mudar o cenário a qual a igreja está vivendo, de sequidão espiritual. Amém? Vamos orar a Deus, que Deus tenha misericórdia da nossa nação, que Deus levante homens aí sinceros, homens de caráter, de princípio, homens que priorizam sempre a palavra de Deus, priorizam sempre a Cristo. Homens que não têm necessidade de ser evidenciados, mas têm a necessidade de evidenciar Cristo, porque sabem por que foi chamado. Amém? Então, essa é a necessidade dos dons espirituais. No meio da sequidão, os dons espirituais, eles servem ali de alívio. No meio da sequidão, os dons espirituais servem ali de base. Eles servem ali de consolo no meio da sequidão. Os dons espirituais, no meio da sequidão, ele faz florescer no meio do deserto. Segundo subtópico: os dons espirituais e o amor cristão. Paulo termina o capítulo sobre os dons espirituais dizendo: portanto, procurai com zelo os melhores dons. Em seguida, abre o capítulo mais belo da Bíblia Sagrada sobre o amor. 1 Coríntios, capítulo 13. Como já dissemos, não é por acaso que o tema do amor, capítulo 13, está entre os assuntos espirituais. O capítulo 12 e o 14 ali de 1 Coríntios. Ali o apóstolo dos gentios refere-se a vários dons, ensinando que sem o amor nada adianta tê-los. Então, nós já demos aqui uma introdução na aula passada, no vídeo anterior, sobre essa questão do fruto do amor, quão imprescindível, quão importante é nós cultivarmos o amor. Falamos que o amor ele é o coração do Evangelho. Se você tirar o amor, não é mais Evangelho, é qualquer outra coisa. Então, podemos sim buscar dons, buscar com zelo, como Paulo disse, buscar com zelo os melhores dons. E ele lista, ele dá um destaque em alguns dons, como aí, por exemplo, ele faz ali falando sobre o dom de falar em línguas, de interpretação de línguas, o dom de profecia, e ele dá um destaque, fala buscai o dom de profecia, ou buscai o dom de interpretação de línguas. Se você quer falar em línguas, busque também a interpretação das línguas, para que de alguma forma a igreja seja edificada. Então ele deixa bem claro que essa questão dos dons espirituais, eles são proveitosos quando são para auxiliar alguém, quando são para ali administrar a alguém o seu dom, para ajudar alguém. Porque essa é a finalidade do dom, na verdade é auxiliar o próximo. O único dom espiritual que auxilia a nós mesmos é o dom de falar em línguas estranhas. Quando nós falamos em línguas, Paulo diz que quem fala em língua edifica a si mesmo. Então, o único dom que serve para edificar você mesmo. Então, é um dom que você utiliza quando você ora, é um dom que você utiliza ali quando você sente muito a presença de Deus, ali você ora em línguas, você fala em línguas estranhas. É um dom
que foi dado, e esse é o dom que é dado em abundância para muitas pessoas. Então, se você não fala em línguas, né, já deixo aqui uma dica para você: fale mais em línguas. Se você faz tempo que não fala, pede a Deus o renovo. Porque às vezes você fica procurando um meio de achar uma motivação a mais, buscar uma edificação a mais em outras coisas, mas na realidade Deus já nos deu o dom de línguas estranhas, que já é para você falar, e na prática, você falando, você é renovado, você é ali edificado por esse dom que Deus te deu. E os outros dons são para auxiliar ao próximo. Então, por isso que o amor tem que estar no centro. Também pela questão da soberba. Porque se não tiver amor, se não tivesse amor, nós se colocaríamos em uma escala mais elevada, em um nível mais elevado do que os nossos irmãos. Nós se sentiríamos mais superiores, porque o meu dom ele é superior, o meu dom ele é um dom mais evidente, é um dom de destaque, é um dom que para a igreja, quando eu começo ali a ser usado por Deus através desse dom, então geraria soberba se não tivesse amor. Mas por causa do amor, o amor nos nivela, o amor nos coloca no mesmo tamanho, o amor não deixa, porque vai dizer que o amor não se ensoberbece, o amor ele nos nivela, o amor nos coloca da mesma altura, no mesmo propósito, como um acordo. Então o amor faz-nos entender que nós somos todos iguais, não tem diferença de A para B, não tem, é todos iguais, todos têm a mesma importância. Então essa é a importância do amor, e por isso que Paulo coloca ali, entre os dons, o amor. Não esqueça do amor, porque o amor, o amor ele é necessário no exercício dos dons. Se tiver os dons, mas não tiver o amor, você não tem nada, não adianta de nada. Então é isso que Paulo ele deixa bem claro. E para terminar, nós iremos falar sobre o terceiro subtópico, a necessidade do fruto do Espírito. Uma vida cristã pautada pela perspectiva do fruto do Espírito. Gálatas 5:22. O amor é o que o nosso Pai Celestial quer a sua igreja. Uma igreja cheia de poder, que também ama o pecador. Cheia de dons espirituais, mas que também acolhe o doente. Zela da boa doutrina, mas em chamas pelo amor fraterno, que, como diz Paulo, é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. O caminho do amor é mais excelente que os dons espirituais. Então, o que nós aprendemos? Que se você pudesse escolher entre ter um dom ou ter o fruto do amor, o melhor seria você escolher o amor. O desejo de Deus para toda a humanidade, sem dúvida nenhuma, é o amor. Sem dúvida nenhuma, o maior desejo é que nós se amemos mais uns aos outros. E isso está descrito na Bíblia. O próprio Cristo, ele deixa esse mandamento. Falando para os discípulos, ele diz que vós vos ameis uns aos outros, como eu vos amei também. E como que Cristo nos amou? Dando a vida em nosso lugar. Ele nos amou tomando uma atitude em relação a isso, morrendo na cruz do Calvário. Então, o que ele estava querendo dizer para nós? Qual que é o desejo de Cristo para nós? Que nós amemos incondicionalmente, amemos, esse amor é altruísta, é um amor que você ama e faz algo, e toma uma atitude em relação a isso, a esse amor. Você ama tanto que você dá algo em troca, ou seja, se for necessário, até a vida.
É isso que Cristo deixou bem claro para nós com essa expressão. Que vocês amem, né, vós ameis uns aos outros como eu vos amei. Então, e outra questão aqui que eu gostaria de comentar é por que o fruto do Espírito ele é priorizado mais do que os dons espirituais. É simples. O dom, ele é exterior. Ele vem, não está em nós. Mas o fruto, ele é interior. O fruto, ele é produzido dentro de nós através do Espírito Santo, quando nós levantamos a mão e recebemos a Cristo como Salvador. Quando você fez isso, dentro de você, a Bíblia vai dizer que o Espírito Santo, que regenera a nossa vida, ele gera em nós um novo homem, ele começa a trabalhar e produzir o fruto do Espírito aqui dentro. Ele começa a tirar a raiva, colocando ali o amor. Ele vai, tira o ódio, coloca ali mansidão. E ele vai trabalhando, tira a perturbação, coloca a paz. Ele vai tirando obra da carne e colocando fruto do Espírito. Ele vai te mudando por dentro. E sem que você perceba, sem que você tenha isso tão evidentemente, quando você percebe, você já está mudando. Quando você percebe, isso já está refletindo no seu exterior. Porque esse é o trabalho do Espírito Santo em nós. Ele trabalha de uma maneira sobrenatural e maravilhosa dentro de nós, transformando o nosso eu. Então, o fruto do Espírito tem esse propósito de fazer essa velha criatura morrer e dar vida a essa nova, nos transformando de dentro para fora. E ele tem a finalidade de nos levar de volta à semelhança de Deus. É isso mesmo. Nos levar de volta à semelhança de Deus. Por quê? Porque quando nós observamos os frutos do Espírito, em Gálatas 5, 22, o interessante é que são 9, vai dizer 9, nós temos ali 9 frutos, né? Paz, longanimidade, benignidade, mansidão. Se nós formos ali de uma forma ilustrativa para nós entendermos essa questão, porque não são 9 frutos. Na realidade, é um fruto. Para nós podermos figurar isso, nós podemos tomar o exemplo da tangerina. A tangerina, ela tem 9 gomos, mas é um fruto só. Então, o fruto do Espírito ele é semelhante. O fruto do Espírito é um fruto com 9 gomos. Então, uma coisa interessante é que o fruto é um só. E por que eu estou dizendo isso? Porque esse fruto, ele é o caráter de Cristo, que precisa ser gerado em nós novamente. Porque quando Adão pecou, ele perde a semelhança de Deus. Ele perde o caráter de Deus que estava instaurado nele, que foi implantado nele no Éden. Ele perde, ele cai do degrau da santidade e ele perde isso. Então, Cristo, quando morre, ele envia depois, ele é assunto ao céu, ele envia o Consolador com esse propósito. De formar em nós agora Cristo novamente. E nós só iremos um dia morar com Cristo se tivermos a cara dele. Se nós tivermos a cara de Cristo, com certeza um dia nós iremos morar com ele. Porque a Bíblia é bem clara. Você tendo dons apenas, você ouvirá: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mas se você tiver fruto e não tiver um dom sequer, você vai ouvir dizer: vinde bendito do meu Pai, para a morada eterna que eu vos tenho preparado. Amém? Deus abençoe a sua vida. Essa foi a nossa lição de número 13. E eu te encontro agora no terceiro trimestre de 2021. Fique na paz.